Sejam bem-vindos ao canal Latitude 10. Sou o professor Luciano, professor de Geografia. Hoje vamos falar um pouquinho da geografia da população. Vamos falar dos estudos demográficos para vocês. E para entender um pouquinho dessa geografia da população, nós vamos trabalhar primeiro alguns conceitos e algumas informações básicas. Estamos dando início a uma nova série de vídeos aqui no canal. Então vamos lá. Olha só, conceitos básicos que eu trouxe aqui para vocês entenderem a geografia da população. Conceito de populoso e povoado. Bom, quando nós falamos da geografia da população, estamos falando principalmente da quantidade de habitantes de um determinado local, né? E esse número de habitantes. Se esse local é uma área muito extensa ou uma área muito pequena, a geografia populacional será diferente, as interações sociais serão diferentes. Vamos pegar como caso o Brasil. O Brasil é um país populoso, nós temos aí mais de 211 milhões de habitantes. Porém, não é um país considerado povoado, porque a nossa área territorial ela é tão grande que a nossa população está má distribuída, né? Diferente de outras localidades pelo mundo, que são países que nem são populosos, mas são muito povoados. Dada a questão da área territorial brasileira, a nossa população está dispersa pelo território, concentrada principalmente, né, no centro-sul do país, mas na porção litorânea do país, tá? E o conceito de população? O que é esse conceito de população? Bom, na legislação brasileira, nós temos aí conceitos diferentes para população e povo. População é todo aquele habitante, segundo a nossa legislação brasileira, todas aquelas pessoas, estrangeiros ou brasileiros, que vivem no nosso território, que estão em nosso território, então vivendo. Já a definição de povo na nossa legislação diz que é todo aquele brasileiro nato ou naturalizado, ou seja, pessoas que vieram de fora, mas se naturalizaram brasileiros e que possuem direitos políticos, ou seja, participam das decisões políticas do país. Nação e etnia, esses dois termos geralmente significam a mesma coisa, o mesmo sentido. Nação e etnia é traduzido como um sentimento de pertencimento. Povos, nação, etnia, geralmente vem aí dentro do mesmo conceito de pertencimento. Vamos pegar o exemplo das tribos indígenas que nós possuímos no Brasil, as nações indígenas, né? Todas elas estão presentes dentro do Estado brasileiro, mas possuem características, ritos, um sentimento de pertencimento diferente do restante da população brasileira. Então, a nação indígena ou etnias indígenas. O Brasil tem mais de 230 etnias indígenas, tá? Todas elas estão em território brasileiro, participam das decisões políticas do país, quase todas, é claro, as isoladas não, mas participam das atividades econômicas e políticas do país, portanto, tá? Fazem parte aí de toda a nossa população e do nosso povo. A FUNAI, ela traz uma nomenclatura de povos indígenas, tá? Para a nação e etnia, ela não usa esses dois termos, ela usa mais o termo povos indígenas. Quando falamos de direitos humanos, então, estamos falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vivemos num mundo muito diferente, de culturas muito diferentes, países muito diferentes, costumes e religiões bem diferentes. Mas existem algumas coisas na população mundial, em todo o ser humano, que são iguais para todos. O direito à moradia, o direito à dignidade, o direito à vida, porque só existe se você tem vida. Então esses direitos são os direitos humanos universais, direito à alimentação, à escola, são direitos que no mundo todo existe um esforço para que esses direitos sejam assegurados a todos e a toda a população mundial. É claro que existe uma dificuldade em se ter esses direitos assegurados a todos devido às diversas situações que ocorrem mundo afora, as situações de guerras, de fome, de miséria, de pobreza. Bom? E agora vamos falar da população. Olha só, ao analisar a população, nós temos duas formas diferentes: os indicadores demográficos e os indicadores socioeconômicos, tá? Os indicadores demográficos são aqueles que vão relacionar a população com um território, com uma área, com números, para facilitar a visualização dessa dispersão da população. Nós temos vários indicadores demográficos, eu trouxe alguns aqui para a gente poder entender. Primeira coisa importante, quando falamos de indicadores demográficos, já vem uma coisa que devemos sempre lembrar: população absoluta e população relativa. O que é população absoluta? População absoluta é a quantidade de pessoas que vivem em determinado local. População absoluta, por exemplo, do Brasil, 211 milhões de habitantes.
é a população absoluta do Brasil. População relativa é essa população toda dividida pela área, tá bom? Então, vamos pegar Rondônia, por exemplo, 1.700.000 habitantes. Nós temos aí uma população de 6,58 habitantes por quilômetro quadrado, uma população relativa. A população absoluta, 1.700.000, mas a relativa, 6,58 por quilômetro quadrado, pela área, tá bom? Aí nós estamos falando de densidade demográfica. Essa população relativa pode ser de um país, pode ser de um estado, de um município, da área urbana. Eu posso fazer esse compilado de informações de N formas diferentes, com N territórios diferentes. Nós sabemos, é claro, que a população não está distribuída igualzinha por todo o território, tá bom? Quando falamos de densidade demográfica, nós espalhamos a população como se ela estivesse, igualmente distribuída. Nós sabemos que isso não acontece. E aí nós temos a taxa de natalidade, um importante indicador demográfico. A taxa de natalidade me indica a quantidade de pessoas, tá, de nascimentos que teve num determinado local, numa determinada população. Como que é calculada essa taxa de natalidade? Eu tenho o número de nascidos vivos, tá, dividido pela população total, vezes 1.000. Isso mesmo, esses dados são dados em permilagem, tá? Não em porcentagem. Por quê? Porque nós pegamos uma amostra de 1.000, tá? De um grupo de 1.000 pessoas para retirar esses dados. Então, quando falamos de taxa de natalidade, estamos falando ali de 15 por 1.000, de 2 por 1.000, tá? 15 é muito. 2 por 1.000 significa que a cada 1.000 habitantes houve 2 nascimentos. É assim que se calcula a taxa de natalidade. Quando falamos da taxa de mortalidade, é quase a mesma coisa. A diferença é que a mortalidade é o número de mortos dividido pela população total, também vezes 1.000. E aí nós falamos, olha, de cada 1.000 habitantes, morreram 10 em determinado intervalo de tempo, um ano, geralmente é um ano. E crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É o crescimento da população ao longo do tempo. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Em países desenvolvidos, ou onde já passou por toda a transição demográfica, tá? Todo esse processo, pode ser que ele esteja negativo, ou seja, a população está diminuindo. Em países não desenvolvidos, países onde ainda não há um desenvolvimento econômico bem igualitário, onde existe muita desigualdade econômica e social, essas taxas tendem a ser mais altas, dadas as condições de saúde, de educação, de políticas públicas voltada à mulher, voltada à educação. Tudo isso vai influenciar diretamente. Então, o crescimento vegetativo, eu vou ter as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Eu vou diminuir uma pela outra e também vou retirar o saldo de migração, porque, sim, em determinados casos, os estudos levam em consideração o saldo de migração. Se houver uma guerra, por exemplo, eu preciso fazer esses dados, porque quando existe uma guerra, existe muito deslocamento forçado. Então, a população daquela região tende a diminuir. E por isso, nós vamos usar também os dados de migração quando falamos de crescimento vegetativo de uma população, tá bom? Olha, e aí nós temos os indicadores socioeconômicos, indicadores socioeconômicos que são fundamentais para que a gente entenda a situação econômica e social de um determinado local, de um país, de uma cidade, de um estado, enfim. A taxa de fecundidade, ela pode tanto ser colocada aqui como indicador socioeconômico como um indicador demográfico. Olha só, a taxa de fecundidade, ela quer dizer o quê? O número de filhos que uma mulher em idade fértil geralmente tem em determinado local. Como que isso acontece? Eu tenho o número de crianças que nascem, tá? Que nascem pelo número de mulheres em idade fértil. Convém-se usar de 15 a 49 anos como a idade fértil das mulheres, tá bom? É claro que existem situações de mulheres que têm filhos com mais de 49 anos e com menos de 15 anos, mas essas são as exceções. Olha só, o número de nascidos pelo número de mulheres em idade fértil. E aí eu vou ter uma média de quantos filhos, tá? Taxa de fecundidade, quantos filhos, em média, as mulheres daquele determinado país ou determinada região têm ao longo de um ano. Tá? Países onde as condições sanitárias, educacionais, sociais não são muito boas,
tendem a ter taxas de fecundidade elevadas. Países desenvolvidos, essa taxa de fecundidade ela tende a ser bem baixa. Populações onde os adultos, a grande maioria, são mais velhos, já passaram ali, as mulheres já têm mais de 20 anos em média, de 30 para cima, a taxa de fecundidade também tende a ser baixa, dado também a situação de que as mulheres já não têm tantos filhos depois de uma certa idade. Então, tudo isso pode envolver os estudos. A expectativa de vida, quando falamos de população mundial, de população no país, no estado, no município, expectativa de vida é quantos anos em média uma pessoa vai viver em determinado local. A expectativa de vida no estado do Maranhão é uma, no estado de São Paulo é outra, no estado do Amazonas é outra. Essa expectativa de vida ela vai variar em determinados locais e de determinados países para países. Países mais desenvolvidos, a expectativa de vida é muito mais alta do que os países considerados não desenvolvidos. Mortalidade infantil é o número de mortes. Olha só, preste atenção sobre o dado de mortalidade infantil, que é um dado muito importante, muito utilizado. É o número de mortes de crianças que não alcançam até 1 ano de idade. O número de nascidos vivos, tá bom? Que nascem, mas não alcançam 1 ano de idade. A mortalidade infantil, ela também é dada por esse número de óbitos dividido pelo tanto de crianças que nasceram naquele determinado período, vezes 1000. Também dado, esse dado também é dado por 1000. A mortalidade infantil no Brasil ainda é um número um pouco elevado, gira ali em torno de 12 por 1000, tá? Então nós dizemos o seguinte, que a cada 1000 crianças que nascem, 12 não completam 1 ano. Esse dado é importante porque se as crianças estão morrendo, significa que a sociedade e os governos daqueles determinados locais precisam tomar medidas para resolver esse problema, porque não é normal uma criança morrer e não é normal termos vários óbitos de crianças numa taxa por 1000. Países desenvolvidos, geralmente essa taxa de mortalidade fica abaixo de 5 por 1000, tá bom? Renda per capita. A renda per capita é toda aquela renda de um determinado local, de uma região, dividido por sua população, tá bom? A renda per capita, ela esconde, ela mascara muitas informações, porque países desiguais, a renda per capita ela fica como igual para todos. Vamos dizer o seguinte, um país como o Brasil, por exemplo, a desigualdade econômica é muito grande. A renda per capita no Brasil, ela é relativamente alta, mas nem todos a população tem acesso a essa renda. Por quê? Porque é todo que rendeu ao país dividido por todos os habitantes. A gente sabe que nem todos recebem o mesmo valor. Então existe aí a renda per capita, ela tem esse dado que precisa ser pensado e analisado. A escolaridade média que um cidadão em determinada região estudou. Quantos anos? 7, 8, 10 anos. A média dos países desenvolvidos é em torno de 12 a 15 anos em média de estudo, tá bom? Quanto mais elevada a escolaridade, menores são as taxas de mortalidade infantil, menores são as desigualdades econômicas, menores são os problemas que aquela sociedade enfrenta. Isso é um dado importante. Todos esses indicadores socioeconômicos, nós temos outros, como o índice de Gini, que mede a desigualdade, inclusive, né? Ele não leva em consideração apenas a renda per capita, ele leva em consideração a distribuição dessa renda. Nós vamos ter o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração a expectativa de vida, a renda per capita e a escolaridade. Então, quando falamos do estudo populacional, nós falamos de todos esses índices e indicadores que são fundamentais para entender, tá bom? Para entender como que nós estudamos a população. Quando nós falamos da população mundial, nós falamos de desafios, porque ainda 15% da população mundial, em torno de 900 milhões de pessoas, vivem em zona em situação de extrema miséria. Ou seja, nós temos ainda um desafio muito grande de erradicar a fome e a miséria, principalmente na África subsaariana, no sul e no leste asiático, tá bom? E em partes da América Latina. São as regiões onde nós encontramos maior quantidade de pessoas em situação de extrema pobreza, ou seja, vivendo com menos de 1,25 dólares por dia. Pessoal, eu tinha para falar para vocês sobre população, uma introdução do que nós vamos trabalhar de agora em diante com essa série sobre população, era isso. Na próxima aula nós vamos falar aqui, tá, das teorias demográficas, vamos falar de Malthus, tá bom? Então, fiquem aí, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like,
e se inscreva em nosso canal. Muito obrigado e até mais.